Olá, irmão e irmã, que a paz de Cristo alcance teu coração nessa sexta-feira, de tal modo que por esta paz você consiga viver bem esse dia, que por esta presença você consiga caminhar e vencer as dificuldades do tempo presente. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Senhor, ao pararmos para ouvir a Tua palavra, nós declaramos que Tu és o nosso rochedo, nossa fortaleza e salvação. Por isso nos colocamos em Tuas mãos. Guardai a nossa vida e a vida de quem tanto amamos, vós que viveis e reinais para sempre. Amém. Vamos ouvir o Evangelho de hoje, que é narrado por São João. Naquele tempo, os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. E ele lhes disse: por ordem do Pai, mostrei-vos muitas obras boas. Por qual delas me quereis apedrejar? Os judeus responderam: não queremos te apedrejar por causa das obras boas, mas por causa da blasfêmia, porque, sendo apenas um homem, tu te fazes Deus. Jesus disse: acaso não está escrito na vossa lei, eu disse, vós sois deuses? Ora, ninguém pode anular a Escritura. Se a lei chama deuses as pessoas às quais se dirigiu a palavra de Deus, por que então me acusais de blasfêmia, quando eu digo que sou filho de Deus, eu a quem o Pai consagrou e enviou ao mundo? Se não faço as obras do meu Pai, não acrediteis em mim. Mas se eu as faço, mesmo que não querais acreditar em mim, acreditai nas minhas obras, para que saibais e reconheçais que o Pai está em mim e eu no Pai. Outra vez procuravam prender Jesus, mas ele escapou das mãos deles. Jesus passou para o outro lado do Jordão e foi para o lugar onde antes João tinha batizado, e permaneceu ali. Muitos foram ter com ele e diziam: João não realizou nenhum sinal, mas tudo o que ele disse a respeito deste homem é verdade. E muitos ali acreditaram nele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Hoje é a última sexta-feira da Quaresma, porque domingo agora já é domingo de Ramos, nós entramos na Semana Santa e a próxima sexta é a sexta-feira da Paixão. Então nós vamos percebendo o que na meditação diária do Evangelho? Que a perseguição a Jesus ela vai ficando cada vez mais intensa e com mais áreas de violência. Vale lembrar que esta perseguição que nós vamos meditando no Evangelho de João começa quando Jesus cura aquele paralítico num dia de sábado. Levanta, pega a tua cama. Então isso é o start para essa perseguição. E no Evangelho que nós acabamos de ouvir, nessa tradução litúrgica que eu li, diz que os judeus pegaram pedras para apedrejar Jesus. Mas se nós vamos pegar o original grego, no grego está dizendo que eles levantaram as pedras contra Jesus. Ou seja, não pegaram aqui, não pegaram ali, não, mas eles levantaram. É uma ameaça, já é um ato de violência. Imagine a cena. Vários levantando pedras contra você. É uma maneira de acuar, é uma maneira de agredir, se não fisicamente, pelo menos simbolicamente. Mas como nós vimos no Evangelho, Jesus sai do meio deles ileso. Porque não são eles que têm poder sobre Jesus de tirar a vida dele. Eles não têm o poder, porque quem tem poder é Jesus. A entrega de Jesus é uma entrega amorosa, é um sacrifício de si. Então, ele mesmo vai dizer: eles não tiram a minha vida, mas eu a dou livremente. Diante desse episódio de levantar as pedras contra Jesus, a gente deveria se perguntar: Padre, qual é a grande dificuldade dos judeus em relação a Jesus? Falta a fé. E faltando a fé, o coração fica endurecido. E por mais que eles estão vendo, eles não enxergam. Por mais que eles estão ouvindo, eles não escutam. E então eles acabam rejeitando. E não só rejeitam, como condenam, dão uma sentença. Você, Jesus, é o homem que está se fazendo de Deus. Você é um blasfemo. É por isso que você precisa ser apedrejado. É por isso que você precisa ser condenado.
porque eles não conseguiram enxergar com os olhos da fé, que justamente é o contrário. Jesus não é um homem que se fez Deus, mas é Deus que se fez homem. Nós meditamos isto ontem, na anunciação do Senhor, quando o Espírito Santo gera Jesus no ventre de Maria. Ele é Deus que assumiu a nossa condição e que veio até nós. E essa dificuldade dos judeus é a dificuldade de muita gente. Tem gente que vai dizer que Jesus é um espírito evoluído, tem gente que vai dizer que Jesus é um sábio, tem gente que vai dizer que os ensinamentos de Jesus é muito bom, mas não reconhece quem de fato ele é. Jesus é Deus Salvador, que se coloca ao nosso lado para caminhar conosco. Então nós podemos concluir, meditando este evangelho, que a fé é justamente esta capacidade sobrenatural de, em primeiro lugar, reconhecer quem Jesus é. Ele é Deus. E ao mesmo tempo, reconhecendo quem Jesus é, reconhecer que Deus, que está vivo, está presente na nossa vida. É essa capacidade da gente perceber o agir de Deus. Deus está agindo. Deus está ao seu lado, realizando a sua obra de salvação. Não tenhamos um coração endurecido pela falta de fé, como os judeus. Não permitamos que a maldade deste mundo, que os sofrimentos do tempo presente e que tudo isso que nós estamos enfrentando nos faça duvidar, ou pior, ficar cego e não conseguir enxergar Jesus. Você consegue ver Jesus? Ele está presente no teu dia a dia. Ele vai deixando os sinais, as marcas da sua presença. Peça ao Senhor que, como aquele povo que no final do Evangelho Jesus encontrou, você creia. Creia em quem Jesus é e creia que Ele está ao seu lado, caminhando com você, vivendo as suas lutas, para realizar na tua vida uma obra de salvação. Para que isso seja possível, a gente precisa diariamente, como a gente está se esforçando para fazer nessa quaresma, meditar a palavra de Deus, ouvir as homilias, ler a Bíblia, ouvir as pregações, rezar. Por quê? Porque conforme nós vamos vendo a palavra de Jesus, a gente vai olhando na nossa vida e a gente vai falando, olha, aquilo que está na palavra está acontecendo na minha vida. Aquilo que Jesus prometeu está se cumprindo aqui. É assim, meus irmãos, iluminados pela palavra e observando a nossa vida, que nós vamos encontrando a presença de Jesus. Eu posso te garantir, é Jesus que caminha ao seu lado. Então que hoje você consiga reconhecer a presença dele e, reconhecendo, crer que ele é Deus, o nosso Salvador. Que toda a bênção do céu seja derramada sobre você. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.